So if you're able to stand, Então, se você puder ficar de pé, let's stand for a portion of God's Word. vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. We'll be reading from Genesis chapter A gente 1, vai estar lendo ali em Gênesis capítulo 1, and we'll be looking at verse 26. versículo 26. This is our second message E essa é a nossa segunda mensagem in the series, na série Great and Precious Promises. Grandes e Preciosas Promessas. The last time A última vez Apostle Terranova was here, que o apóstolo Terra Nova estava aqui, we had just left Pastor Chris and Andrea's house, a gente tinha acabado de deixar sair da casa do pastor Cris e Andréia, where we had lunch after Sunday service. aonde nós almoçamos depois do domingo, And whenever Apostle Terranova was with me, depois do culto de domingo. E sempre que o apóstolo Terra Nova está comigo, he always wants Julia in the truck with me. ele sempre quer que a Júlia esteja no carro conosco. Julia is my translator. Júlia é a nossa tradutora. She's learning to be a drummer. Ela está aprendendo a ser baterista. So that's what we need to teach these children. Então é isso que a gente precisa ensinar essas crianças. And now we was driving back home. E a gente estava dirigindo de volta para casa. I noticed he was listening to his iPhone. E eu notei que ele estava vendo ali, ouvindo o iPhone dele. Aí eu percebi He was listening to himself que ele estava ouvindo ele próprio, with a pre-recorded message. com uma mensagem que ele havia gravado antes. He showed me the video. E ele me mostrou o vídeo. And he said, E ele disse: this is live isso aqui está ao vivo, right now at Mir in Manaus. agora no Mir Manaus. I said, that can't be live. Eu falei: isso não está ao vivo. You're sitting here with me. Você está sentado aqui comigo. He said, this is what Mir in Manaus E ele falou: mas é isso que o Mir Manaus is seeing right now. está vendo agora. He just laughed, E aí ele riu and we went into the house. e a gente entrou na casa. And while I was upstairs, Enquanto eu estava lá em cima, I thought about this man in my house. eu pensei sobre este homem na minha casa. He has 6 million Ele tem 6 milhões Christians that he leads around the de world. cristãos que ele lidera ao redor do mundo. 6 million 6 milhões that he ministers to on a daily basis. que ele ministra para eles diariamente. I have eaten in his home. Eu já comi na casa dele. He has stayed in my. Ele já ficou na minha casa. He has ate the food Ele já comeu a comida. that was prepared for him. Foi preparada para ele. He sat at my dinner table. Ele sentou na minha mesa de jantar. He has ministered Ele já ministrou to this church many times. para essa igreja várias vezes. He travels all over the Ele world viaja por todo mundo and throughout all of Brazil, e por todo o Brasil, ministering to many people. ministrando para muitas pessoas. He's considered a very important man. Ele é considerado um homem muito importante. So if you have Genesis chapter 1 Então, se você tiver aí em Gênesis capítulo 1, and verse 26, versículo 26, let me hear an amen. quero ouvir um amém. Verse 26 says, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E o título da mensagem de hoje é: Am I somebody important? eu sou alguém importante? Am I Eu sou somebody important? alguém importante? Let us bless the message. Vamos orar. Father, thank you Pai, muito obrigada that you created us que o Senhor nos criou in your image. a tua imagem. Not the image of fish, Não há uma imagem de um peixe, not the image of cattle, uma imagem do gado, not the image of birds, imagem dos pássaros, but the image of you. mas a sua imagem. Thank you for loving us so much. Obrigada por nos amar tanto. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. And all the church Toda a said, igreja diz: Amen. You may be seated. amém. A igreja pode sentar. I want you Eu quero que você to take your finger. pegue o seu dedo. Let me see your finger. Deixa eu ver seu dedo. Everybody got a finger? Todo mundo tem dedo? And I want you to point at Eu yourself. quero que você aponte seu dedo para você mesmo. Then I want you to say to yourself, Aí eu quero que você fale para você mesmo: I am eu sou somebody important. alguém importante. Turn to your neighbor Agora vira aí pro seu vizinho and I want you to say, e diga: you are someone você é alguém that is important. que é importante.
Sometimes it's easy to feel Às vezes é fácil sentir anything but important, tudo, só não importante. especially in your workplace Especialmente na sua área de trabalho. or in the area where you live, Ou na área onde você vive. where sometimes Aonde às vezes you're considered only just a number você é considerado simplesmente um número. or just another human. Ou simplesmente um outro ser humano. My employee number at Wellstar O meu número de empregado no Wellstar has been 10198 tem sido 10198 for 35. por 35 anos. I was hired at Eu Wellstar fui contratado pelo Wellstar, where there only had been aonde só tinha havido antes 10,197 10.197 employees before me. empregados antes de mim. Now the employee numbers Agora os números do empregado are in the hundreds of thousands. estão nas centenas. Just a number. Só um número. Maybe your friends Talvez os seus amigos treat you as just a number. te tratam como só um número. Maybe your ex Talvez o seu ex treats you te trata like just a number. como somente um número, Where they may have aonde eles podem ter even taken your energy, até pegado a sua energia, just like old age assim como a velhice likes to take our dignity. gosta de levar nossa dignidade. Am I somebody important? Eu sou alguém importante? When you struggle E quando você luta with that question, com essa pergunta, I want you to eu remember quero que você se lembre this promise from God. essa promessa de Deus. You were created by God. Você foi criado por Deus, You were created in God's image. você foi criado à imagem de Deus And you were e created você foi criado for God's glory. para a glória de Deus. Embedded in these words Misturado nessas palavras is the most wonderful of promises. estão as promessas mais maravilhosas. God made us Deus nos fez to reflect the image of Himself. para refletir a sua própria imagem. God created us Deus nos criou to be more like Him para sermos mais como Ele than anything He ever else made. do que qualquer outra coisa que Ele criou. God never declared, Deus nunca declarou: let us make oceans façamos o oceano in our image. a nossa imagem. God never declared, Deus nunca declarou: let us make birds façamos os pássaros in our likeness. a nossa imagem. The heavens above Os céus acima reflect the glory of God, refletem a glória de Deus, but they are not made mas eles não foram feitos in the image of God. à imagem de Deus. But we are. Mas nós somos. To be clear, E para estar claro, no one is a God ninguém é um Deus, except in his or her own delusion. exceto na sua própria ilusão. But every one of us carries Mas todos nós carregamos some of the communicable attributes of God. alguns dos atributos comunicáveis de Deus: Wisdom and love, a sabedoria e amor, kindness and grace. bondade e graça. We are all longing for eternity. Todos nós ansiamos a eternidade. These are just some of the attributes Esses são só alguns dos atributos that set us apart que nos separam from the animal kingdom. do reino animal. We often hear Nós sempre ouvimos how plants are different than from animals. quanto que as plantas são diferentes dos animais, How animals are different from quanto que os animais são diferentes dos seres humanos. no doubt, Sem dúvida, animals and humans os animais e os seres humanos are different in various aspects. são diferentes em vários aspectos. Humans Os humanos are the only living beings on earth são os únicos seres viventes na Terra that can have the freedom que têm a liberdade to make decisions for ourselves. de fazer decisões por nós mesmos. Animals do not enjoy that liberty. Os animais não desfrutam dessa liberdade. Animals live in a food chain, Os animais vivem da cadeia alimentar, while humans enquanto seres humanos do not follow in particular. não seguem nenhuma cadeia em particular. Humans have the ability Os humanos têm a habilidade to reason upon certain things, de pensar sobre certas coisas. and we're driven by instincts, E nós somos levados pelo instinto, intellect, pelo intelecto and logic. e pela lógica. Animals cannot reason. Os animais não podem pensar, They're only driven by their instinct.
eles só são levados pelo seu instinto. Humans can express Os humanos podem expressar, themselves to each other, se expressar uns aos outros. as we have a particular language to speak in. Assim é como nós temos uma língua em particular para falar. Animals converse with each Os other, animais falam, conversam uns com os outros, but they do not have a particular language mas eles não têm uma língua em particular to converse in. para conversar. Animals lack the expressiveness Os animais lhes faltam a expressividade of the human language. da língua humana. Humans have the ability Os humanos têm a habilidade to turn any kind of environment de virar qualquer tipo de ambiente, into whatever we want. de mudar esse ambiente em qualquer coisa que a gente quiser. Animals are incapable Os animais são incapazes of changing the environment. de mudar o seu ambiente. Therefore, Então, they either adapt to the environment ou eles se adaptam ao ambiente, or they die. ou eles morrem. And all that suggests E tudo isso sugere that we bear the fingerprints que nós carregamos as digitais of the divine maker. do Criador Divino. We are made Nós fomos feitos in His image à sua imagem and His likeness. e semelhança. Now, these terms Agora, esses termos are defined in further chapters. são definidos nos outros capítulos. Genesis 5 Gênesis 5 tells us when Adam had lived nos diz que quando Adão viveu 130 years, 130 anos, he had a son ele teve um filho, in his own likeness, a sua semelhança, in his own image, a sua imagem, and he named his son Seth. e ele chamou o seu filho de Sete. Seth bore the image Sete carregava a imagem and the likeness of his father. e a semelhança do seu pai. Maybe he had his father's Talvez ele tinha curly hair o cabelo enrolado do seu pai, or his dark eyes. ou o olho escuro do seu pai. Seth was like Adam in many ways. O Sete era como Adão em várias formas. The same is true of us. Mesma coisa é verdade sobre nós. My father and me. O meu pai e eu, At my dad's funeral, no funeral do meu pai, somebody came up to me alguém veio até a mim and I said, "You look just like your e dad ele falou: você é igualzinho o seu pai from behind." por trás. I knew we had similarities, Eu sabia que a gente tinha similaridades, but I'd never been told that before. mas ninguém nunca falou isso pra mim antes. Just as we take after our parents, Assim como nós parecemos com os nossos pais, we also take after God nós também nos parecemos com Deus in em ways. várias formas. There's no exception Não existe exceção to this promise. a essa promessa. Every man Todo homem and every e woman toda mulher that's born, que nasceu, rich or poor, rico ou pobre, urban or rural, urbano ou rural, is made in the image of foram God. feitos à imagem de Deus. And that includes Isso inclui that child in the womb. o bebê no útero. Some suppress it, Alguns reprimem, others enhance it. outros melhoram, But all mas todos were made in the image of God. foram feitos à imagem de Deus. But sin Mas o pecado has distorted this image. distorceu essa imagem. Listen to me, church. Me ouça, igreja, But it has not destroyed it. mas não destruiu a imagem. Our moral purity A nossa pureza moral has been tainted. foi contaminada. Our intellect O nosso intelecto is polluted está poluído by foolish ideas. pelas ideias tolas. We have fallen prey Nós nos tornamos vítimas to the potion of self-promotion para a poção da autopromoção, rather than God's promotion. ao invés da promoção de Deus. So that makes the image of God Então isso faz com que a imagem de Deus sometimes difficult to discern. às vezes fique difícil para ser discernida. But think with me for a moment. Mas pense comigo por alguns momentos. God has not rescinded Deus não rescindiu His promise a promessa dele or altered His ou plan. alterou os planos dele. He still creates people Ele ainda cria as pessoas in His image a sua imagem to bear His likeness para carregar a sua semelhança and to reflect His e glory. para refletir a sua glória.
The New Testament O Novo Testamento describes a progressive work of God descreve que a obra progressiva de Deus to shape us into this image. que nos molda a essa imagem. And as we fellowship with God, Enquanto nós temos comunhão com Deus, as we read His Word, enquanto nós lemos a sua palavra, we obey His commands, enquanto nós obedecemos os seus mandamentos, and as we seek to understand, enquanto nós buscamos entender, and as we reflect His character, enquanto nós refletimos o seu caráter, and when we do all e that, quando a gente faz tudo isso, something wonderful emerges. algo maravilhoso aparece. Or better stated, Ou melhor dito, someone alguém wonderful emerges. maravilhoso aparece. God comes out of us. Deus aparece em nós. We say things E nós dizemos coisas that God would que say. Deus diria. We do Nós things fazemos coisas that God would que do. Deus faria. We forgive. Nós perdoamos. We share. Nós compartilhamos. And we love. E nós amamos. It's as if God Como se Deus is scrubbing the dirt estivesse tirando toda a sujeira off an old coin. de uma moeda velha. And in time, an image E tem uma hora que essa imagem begins to appear. começa a aparecer. God's goal O objetivo de Deus is simply this: é simplesmente esse: to rub away anything tirar tudo that is not of Him, que não é dele, so that the inborn image of God para que essa imagem de Deus can be seen in us. possa ser vista em nós. This was God's explanation Essa foi a explicação de Deus through the Apostle Paul. através do apóstolo Paulo. Colossians 3 tells us, Colossenses 3 nos diz: do not lie to each other, não mintam um para os outros, since you have taken off the old self já que vocês se despojaram do seu antigo eu with its old practices. com suas práticas. Paul is saying Paulo está dizendo: there's no part of us não existe parte em nós that is not in Christ Jesus, que não está em Cristo Jesus. which means O que significa there is no sin que não existe pecado that we have committed que nós cometemos that is not forgiven by Christ. que não é perdoado por Cristo. The old self, O velho eu, or the old man, ou velho homem, is considered the sinful nature é considerado a natureza pecaminosa that we were conceived in que nós fomos concebidos, and that we were born with. que nós nascemos com. But when we are redeemed Mas quando nós somos redimidos by Jesus' blood pelo sangue de Jesus and sanctified by the Holy e Spirit, santificado pelo Espírito Santo, something changes. algo muda. 2 Corinthians 3 2 Coríntios 3 tells us, and we, nos diz: mas todos nós, who with unveiled faces com o rosto descoberto, all reflect refletindo the Lord's glory, como espelho da glória and we're being transformed into His likeness do Senhor, somos transformados with an ever-increasing glory de glória em glória na mesma imagem which comes from the Lord, que vem who is Spirit. do Espírito Santo. That means Isso significa there is nothing que não existe nada between us and God. entre nós e Deus. Our faces are shining As nossas faces brilham with the brightness of His face. com o brilho da face dele. And so we're being transfigured Então nós estamos sendo transfigurados, much like the Messiah was assim como o Messias foi on the Mount of Transfiguration. no Monte da Transfiguração. And our lives gradually E as nossas vidas gradualmente becomes se brighter tornam mais brilhantes and more e beautiful mais bonitos as God enters our lives enquanto Deus entra na nossa vida and we become more like e Him. nós nos tornamos mais como Ele. Psychology is wrong Ou a psicologia está errada when it tells you quando te diz to look inside of yourself para você olhar dentro de si to find your value. para encontrar o seu valor. The magazines are wrong As revistas estão erradas when they suggest quando elas sugerem you're only as good que você só é tão bom as you're thin quão magro você é, or masculine ou masculino, or that you wear perfume. ou que você usa perfume. The movies mislead you Os filmes te enganam when they imply quando eles insinuam that your value que o increases seu valor sobe as your stamina quando a sua energia, or your intelligence a sua inteligência or as your net worth grows. ou seu dinheiro cresce. Religious leaders lie Os líderes religiosos mentem when they urge you to grade your significance quando eles falam para você dar uma nota para a sua importância
according to your self-discipline de acordo com a sua autodisciplina or your spirituality. ou a sua espiritualidade. According to God's De word, acordo com a palavra de Deus, you are good você está bem, because God made porque you Deus te fez in His image. a sua imagem. He cherishes you E Ele cuida de você, because you bear a resemblance to Him, porque você se parece com Ele. and you will be satisfied. E você ficará satisfeito You engage in your role quando você engajar no seu papel as the image bearer of God. como aquele que carrega a imagem de Deus. Such was the view of King David. Assim foi a vista do rei Davi. Psalm 17 tells, Salmo 17 nos diz: my steps have held your os path, meus passos mantiveram seu caminho. my feet have not slipped. Os meus pés não escorregaram. Lay a hold of this promise Então agarre nessa promessa and spare yourself e se poupe a world of confusion and fear. de um mundo de confusão e medo. And how much sadness E quanta tristeza would evaporate evaporaria if every person simply choose to believe se this. cada pessoa decidisse acreditar nisso. We were made Nós fomos feitos for God's glory, para a glória de Deus and we're being made e nós estamos sendo feitos into His image. à sua imagem. I have 2 children. Eu tenho 2 filhas. When you look at my 2 children, Você olha para as minhas 2 filhas, in certain years, em alguns anos, they look very much like each other. elas se parecem demais uma com a outra. Moms, E elas têm mães diferentes. think about that. Pensa sobre isso. The same with my grandchildren. Mesma coisa com os meus netos. They have the resemblance of me Eles se parecem comigo and their mother and their father. e a mãe deles e o pai deles. I love my children. Eu amo as minhas filhas. I love my grandchildren. Eu amo os meus netos. When my oldest daughter was Quando a pregnant minha filha mais velha estava grávida with her 2 children, com os filhos dela, I loved them eu os amei before they were ever born. antes deles nascerem. Before they were born, Antes deles nascerem, I never saw them, eu nunca os vi, but I loved them. mas eu os amei. My grandbabies, Os meus netos, before they were born, antes deles nascerem, they did nothing to earn my love, eles não fizeram nada para ganhar o meu amor, but I loved them. mas eu os amei. They never brought me a drink. Eles nunca me trouxeram uma bebida, They never called me Papa Pie nunca me chamou de papai before they were born, antes de nascerem, but I loved them. mas eu os amei. They never sang me a song. Eles nunca me cantaram uma canção, They never danced for me. nunca dançaram para mim. They have done nothing Eles não fizeram absolutamente nada before me, para mim, diante de mim, before they were ever born. antes deles nascerem. Yet I loved them anyway. Eu ainda os amei mesmo assim. I would do anything E eu faria qualquer coisa that I could for them. que eu pudesse por eles. Why would I do that? Por que eu faria isso? Because I love them. Porque eu os amo. My grandbabies Os meus netos carry some of me, carregam um pouco de mim, a small part of me, uma porção pequena de mim, but still a part of me. mas é uma parte de mim. I have a grandbaby Eu tenho um neto that's in heaven. que está no céu. I've never seen that grandbaby, Eu nunca vi esse neto, but I will one day. mas eu o irei ver um dia. But she's got a part of me Mas ela tem uma parte de mim, in her as well. nela também. Why does God love you Por que Deus te ama with an everlasting love? com um amor eterno? It has everything to do E tem tudo a ver with whose you are. com de quem você é. You are His. Você é dele. You carry a part of Him. Você carrega uma parte dele. There's something of God in you. Existe algo de Deus em você. He made you in His image. Ele te fez a imagem dele. He stamped His name Ele carimbou o nome dele on your heart. no seu coração. He breathed life Ele soprou vida into your lungs. nos seus pulmões. Someone Alguém may have called you a lost cause. pode ter te chamado assim, você é uma causa perdida. Someone Alguém may have called you a failure. pode ter te chamado de fracassado. Someone Alguém may have dismissed you as insignificant. pode ter te ignorado assim, você não tem importância. But don't listen to them. Mas não ouça essas pessoas. They don't know Eles não sabem what they're talking about. eles não sabem do que estão falando, Because a divine spark porque um brilho divino indwells you.
está dentro de você. And when you say yes to E God, quando você diz sim para Deus, He blows on that holy ember Ele sopra naquela brasa santa and it begins to flame. e começa a criar uma chama. And that flame grows E essa chama cresce day by day dia após dia within us. dentro de nós. Are we perfect? Nós somos perfeitos? No. Não. But we're being made perfect. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. He bought you Ele te comprou and He owns you e Ele é o teu dono. and has a passionate love for E you. Ele tem um amor apaixonado por você. His love for you O amor dele por você does not depend upon you não depende de você. because you're God's idea. Porque você é a ideia de Deus. You're God's child. Você é filho de Deus. You were created Você foi criado in God's image. à imagem de Deus. So we allow this truth Então, nós permitimos essa verdade to find its way into our hearts encontrar o caminho no nosso coração. because you were conceived by God Porque você foi concebido por Deus before you were conceived by your parents. antes de você ser concebido pelos seus pais. You were loved in heaven Você foi amado nos céus before you're loved on earth. antes de ser amado na terra. You're not an accident. Você não é um acidente. You're not random luck Você não é uma sorte aleatória of genetics da genética or evolution. ou evolução. You're not defined Você não é definido by the number of pounds that you weigh pelos seus quilos or the number of followers that you ou have quantos seguidores você tem, or the car that you ou o drive carro que você dirige, or the clothes that you ou a wear. roupa que você veste, CEO CEO or unemployed. ou empregado, It does not matter. não importa. Royalty Realeza or orphan. ou órfão, It does not matter. não importa. High IQ A QI alto or low standing. ou baixo, It does not matter. não importa. Top ball player Jogador de alta performance or cut from the team. ou foi cortado do time, It does not matter não importa. because you're being made Porque você está sendo feito into God's image. à imagem de Deus. The next time you put in a resume, E a próxima vez que você colocar no seu currículo, put that on your resume. coloca isso no seu currículo. You're a diamond, Você é um diamante, a rose, uma rosa, and a jewel, uma joia and purchased e comprado by the blood of Jesus Christ. pelo sangue de Jesus Cristo. In the eyes of God, E aos olhos de Deus, you were worth dying for. vale a pena morrer por você. Please let this truth Então, por favor, deixe essa verdade define the way you see yourself. definir a forma que você se vê. And you need to let this truth E você precisa deixar essa verdade define the way you see others. definir a forma que você vê os outros. Every person that you see Cada pessoa que você vê was created by God foi criada por Deus to bear His image. para carregar a imagem dele. And that person E essa pessoa, deserves to be treated ela merece ser tratada with dignity and respect. com dignidade e respeito. This means Isso significa that all people que todas as pessoas deserve to be seen merecem serem vistas for who they are. por quem eles são And that is a child of God. e que eles são os filhos de Deus. Let us stand. Vamos nos levantar? Close your eyes. Feche seus olhos. Close your Feche eyes. seus olhos. People are the image. As pessoas são a imagem. They're the image bearers of God. Eles são carregadores da imagem de Deus. Imagine the impact Imagine o impacto this promise would have on society que essas promessas teriam na sociedade if we embraced it. se nós abraçássemos essas promessas. The civility it would bring. O que traria, a civilidade que traria, The kindness it would foster. a bondade que isso criaria. Racism would not flourish O racismo não iria florescer when people believe quando as pessoas creem that their neighbors que o vizinho, o próximo delas, God's image. carregam a imagem de Deus. Fire of feuds E o fogo das rixas will have no fuel não teria combustível when they believe their adversaries quando se trata do adversário. are God's idea. A ideia de Deus, Will a man abuse a woman
Será que um homem Not if he believes irá agredir uma mulher? Não, se ele crê that she bears the stamp of God. que ela carrega a imagem de Deus. Will a boss neglect an employee? Será que um chefe irá negligenciar o empregado? Not if she believes Não, se ela crê that her employees carry a divine spark. que o empregado carrega um brilho divino. Will society write off the indigent, Será que a sociedade irá cancelar o indigente, the mentally ill, o doente mental, the inmate on death row, aquele prisioneiro que está na fila da morte, or even the refugee? ou até o refugiado? Not if we believe, Não, se nós crermos, truly believe, crermos realmente that every human que cada ser humano is God's idea. é ideia de Deus. God has no bad ideas. E Deus não tem ideias ruins. You and I Você e eu were made by God fomos feitos por Deus to know Him para conhecê-lo and to make Him known. e para fazê-lo conhecido. But there's one thing Mas existe uma coisa I do want to caution everyone about. que eu quero que vocês tomem cuidado. I want to think about our children Eu quero pensar sobre os nossos filhos and how they act. e como às vezes como eles agem. Children have a tendency to say, As crianças têm a tendência de dizer, while on their bicycle, enquanto eles estão na bicicleta: look at me, Daddy. olha pra mim, papai. While on the trampoline, Enquanto eles estão pulando no trampolim, they say, Daddy, look at me bounce. eles falam: papai, olha eu aqui pulando. On the swing, they say, No balanço eles falam: Daddy, look at me swing. papai, olha, eu tô balançando. Such behavior Tais comportamentos is acceptable for children. é aceitável para as crianças. Yet many adults Ainda muitos adultos think about and say about like children act. pensam e fazem como as crianças agem. They spend their grown-up years Eles passam a sua vida de adulto saying the same thing. dizendo as mesmas coisas. Look at me. Olha pra mim, Look at me. olha pra mim. We're not to say, Nós não temos que dizer: look at me. olha pra mim. We were made Nós fomos feitos to live a life that says, para viver uma vida que diz: look at God. olha pra Deus. People are to look at us As pessoas não têm que olhar pra nós and not see us. e nos ver. They're supposed to see the image Eles têm que ver a imagem of our Maker. do nosso Criador. This is God's plan. Esse é o plano de Deus. This is God's promise. Essa é a promessa de Deus. And God will fulfill His plan E Deus irá cumprir os seus planos, because He will make us porque Ele nos fará into His image. a sua imagem. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama, Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele
Nada que você faça, nothing that you do ou até mesmo deixe de fazer, or that you don't do vai mudar o quanto Deus te ama. will change how much God loves you. Como o apóstolo Bob ministrou, As the Apostle Bobby ministered, nós somos feitos à imagem e semelhança we are dele. made His mirror image, in His likeness. Ele não te ama por aquilo que você faz, He doesn't love you for what you do. Ele te ama por quem você é. He loves you for who you are. Quando eu comecei a entender isso, And when I began to understand this, e é um desafio a gente viver o que entendemos. and it's a challenge for us to live what we understand. Muitas vezes nós queremos ter a aprovação de Deus por aquilo que fazemos, Oftentimes we seek God's approval for what we're doing, mas nós somos falhos. but we fail. Nós pecamos, We have flaws, we sin, mas existe um trono sempre aberto para estarmos indo lá, but there's a throne that is always open that we can come to, onde encontramos perdão, where we find forgiveness, onde encontramos misericórdia we find mercy e amor. and love. Ele me ama He loves me, e Ele te ama. and He loves you. Não é o que podemos entender, And it is not what we understand, mas precisamos aceitar. but we must accept. E quanto mais aceitamos essa realidade, And the more we accept this mais reality, somos curados, we are healed, mais somos transformados, we are transformed, mais refletimos a imagem dele que fomos criados we para ser. reflect His image even more as we were created to be. Ele me ama, He loves me, Ele te ama. He loves you. Vamos cantar mais uma vez So let's esse sing coro. this again, this melody. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama. Diga para quem está ao seu lado assim: Ele te ama, Ele te ama, tanto te ama, tanto te ama, tanto Ele te ama. É bom dizer isso, né? It's good to say this, right? É muito bom nós nos sentirmos amados It's pelo so Pai. good for us to feel loved by God the Father. Quando você estiver em momentos de dificuldade, When you face difficult times, de enxergar esse amor, de enxergar esse amor, to look for this love, você não precisa ver, you don't have to see it. você precisa saber You have to know que Ele te ama. that He loves you. Amém? Fala Amen. para quem está ao seu lado: Tell the person next to you, Deus te ama God muito. loves you greatly.